Depois eu dou um recadinho da piscina, tá? Hoje o clube do Bolinha vai para a piscina aquecida. O clube do Bolinha vai para a piscina. Tem uma piscina aquecida, tá? Vocês não sabem, mas aqui atrás dessa parede. Os homens vão hoje à noite, e as mulheres vão amanhã, tá? Porque não dá todo mundo junto, né? Gênesis 7, 24. Evangelho de Gênesis. Pegou aí? Quem entendeu, não vou nem explicar. Gênesis 7, 24. Gênesis capítulo 7, versículo 24. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que o Senhor continue ministrando poderosamente nesse quarto ato. Em nome de Jesus. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 150 dias dentro do negocinho. Aleluia. E é sobre esse tempo que nós vamos trabalhar hoje. Permanecer. Tempo de permanecer. Entrar na arca é um ato de fé, correto? É necessário fé. É necessário dar uma resposta. Muitos deram respostas ontem aqui. Eu fiquei muito feliz por isso. Porque o objetivo de um retiro como esse é te impulsionar a dar respostas. Lembra de algo que eu sempre falo lá na igreja? Os céus não respondem perguntas. Os céus respondem respostas. Os filhos da casa da sete veio falar isso muito. Os céus não respondem perguntas, os céus respondem respostas. É a resposta que eu dou que atrai resposta do céu sobre a minha vida. É a resposta que eu dou para os céus vai atrair liberações dos céus sobre a minha vida. Então, quando eu entro, eu provoquei o início de um ciclo. E eu sei que tem muita gente transicionando aqui, não tem dúvida. Você deu uma resposta. Entrar é um ato de fé. Entrar e dizer: eis-me aqui que eu estou avançando. Eu quero entrar nesse negócio aí que o Senhor tem para mim, pronto. Chega de procrastinar, chega de se esconder, chega de ser uma voz castrada. Eu vou. É isso que você fez. Se posicionou ontem. Agora, se entrar é um ato de fé, permanecer será exercida a sua capacidade de suportar. Se entrar é um ato de fé, no tempo de permanecer é exercido a capacidade de um homem, de uma mulher de Deus de suportar. Ali está. Esse é o foco nesse dia. 150 dias prevaleceram as águas sobre a terra. O que entrou na arca junto com a família? Nós falamos sobre o legado geracional ontem. O que Deus mandou que entrasse junto? Animais? Que animais? Não precisa fazer de forma quantitativa, porque Deus deu dimensões quantitativas. Um de cada espécie? Sim. Puros e impuros. Espécie é muita, certo? É bicho grande e bicho pequeno. Bicho veloz e bicho lento. É de elefante a gatinho. Presta atenção aqui. Certo? Animal fede? Animal do trabalho? Animal inconveniente? Animal inoportuno? Ou vocês acham que os animais entraram na arca, cada um quando entrou ganhou uma auréola assim e começaram a cantar glória, glória, aleluia? Para com isso. Animal é animal. Suportar 150 dias. Será que a bateria somos? Bem, chega a bateria. Suportar
150 dias. Tá, obrigado, Deus. 150 dias. Esse bando de animal fedido. Suportar ali, quem sabe, a ampliação da família. Não é fácil. Estava pensando que era difícil entrar, difícil mesmo é permanecer. É quando a coisa aperta, quando o peso da decisão chega e você tem que gerenciar uma série de coisas. E eu posso ser bem sincero, depois que você obedece, falando muito sobre obediência ontem, aonde você encara os desafios que vêm logo a seguir, aí é que muitos ministérios pararam. Quantos pastores que chegaram para mim e falaram assim: pastor, quando eu fui ungido, não me disseram que viria pela frente. Eu falei: se te disseste, você não aceitaria. Se te falasse tudo, você ia pegar pela frente, você não aceitaria. Aleluia. Não me falaram que ia ser tão penoso. Não me falaram que esse exercício da capacidade de suportar seria tão penoso. Gente, a longevidade de um ministério pastoral passa pela sua capacidade de suportar. Suportar. A longevidade ministerial vai depender da sua resiliência e capacidade de suportar os desafios que virão. E aí, eu quero trazer algumas lições que Deus ministrou no meu coração para tentar. Não estou falando de entrar, não estou falando de sair, estou falando com as lições que eu aprendo dentro, junto com os animais. A primeira delas é conviver com o silêncio de Deus. Que animal foi um monte de barulho, a família com certeza também. De Deus. Porque no tempo de entrar, a voz de Deus geralmente ela é contínua e constante. No tempo que Deus está te impulsionando a um passo maior, a voz é muito contínua. É tempo de muitas profecias, tempo de sinalizações. Meu Deus, eu me lembro no início da minha conversão, Jesus amado. Eu me converti em 96, né? Já os irmãos sabem, 1996. Ali até 98, 2 anos que não, só ia acompanhar o pai e tal, ia no culto e tal, não fazia nada, só ficava. Eu sei que tem gente que já começa geralmente já servindo, né? Não foi meu caso. Tem gente que já, quando se converte no primeiro ano, já ingressa no ministério, vai trabalhar comigo. Não foi assim. Gostaria, mas não foi. 2 anos depois é que eu fui servir e ingressei no ministério. E aí, ok. 98. E principalmente, após uns anos iniciais, quando principalmente eu mudo de Biguaçu, Santa Catarina, lá para Joinville, onde fiquei muitos anos, era incrível. Cada culto era uma pedrada. Podia me esconder. Levantava um profeta grandão, você ia atrás. Não dá para esconder muito mesmo também, né? Você ia aí em Carlos. E era incrível. Palavras sinalizadoras de tempos. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Geralmente no período inicial da formação da sua identidade em Cristo e daquilo que você vai exercer, pelo menos de maneira macro no reino, é tempos de muitas sinalizações. Até porque nós somos bebês espirituais, e bebê precisa ouvir a voz o tempo todo. Quando você cresce e amadurece, ele não precisa falar o tempo todo, porque você já tem uma convicção criada dentro de você e você caminha em maturidade. Não é um bebezinho que precisa de um afago o tempo todo. Mas ok. Eu lembro-me de um dia, inclusive, o bairro era João Costa. João, entendo que nem com Joinville, né? João Costa. Fui num culto vespertino das irmãs Vitória. Para que eu fui lá? Tinha 8 dela e eu cheguei no meio.
cara pegou o microfone para pregar, elas ficaram tudo sentadinhas, eu fiquei umas cadeiras atrás, porque eu trabalhava de madrugada. E eu falei, todo culto que tinha durante o dia eu ia, faminto por Jesus. Eu ia em culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e sempre à tarde, porque meu horário era quebradaço. Eu trabalhava das 7 da noite às 3 da manhã, terrível. Tudo da igreja eu perdia. Então eu catava, eu fiz um mapa de toda a cidade, onde tinha cultos à tarde, eu mapeei a cidade para não perder um dia de culto sequer. Fominha de Jesus. E um dia eu fui ensinar o John Costa, pela primeira vez. Só que era o culto das irmãs. Não importa se era das irmãs, dos irmãos, dos adolescentes, eu estava junto. Sentei lá, o cara pegou o microfone. Então, irmãos, abram a Bíblia lá, esse texto que ele mandou abrir. Daí ele olhou para mim. Para. Vem cá, meu filho. 42 minutos profetizando sobre a minha vida. Só sei desse número porque a irmãzinha no final falou. Ele pregou, a pregação foi a sua profecia. 42 minutos. Eu falei, 42 minutos de profecia. Sabe o que é isso de profecia? Metade das coisas já aconteceram. Ou 30% talvez aconteceu. Os outros 70% está no óleo. Para que a gente alcance mesmo. Né? Então, é um tempo de muitas sinalizações, esses tempos iniciais. Meu Deus! Agora, quando nós entramos e nos posicionamos, Deus vai nos ensinar algumas coisas. E uma delas é com o silêncio. E veja só, não é silêncio porque Deus não quer falar ou Deus não fala. É porque estruturas de maturidade, de homem e mulher espiritual estão sendo formados. Não existe, eu vou repetir com calma, não existe sinais nenhum na Bíblia que Deus falou nestes 150 dias. Senhor, não há indícios. E Deus chegou assim lá no 30º dia, Noé, sou contigo. Forte e corajoso. Não há isso. Deus fala com Noé. Deus aponta para Noé. Noé entra. Terminamos ontem no fechar a porta por fora. E são 150 dias em silêncio. E saiba que o silêncio de Deus é um treinamento, tá? Sabe por quê? As suas convicções precisam ser testadas. Precisam. Para você não ser um homem, uma mulher que é uma gangorra espiritual. Tem um mês que é crente, tem um mês que não. Tem um mês que acredita, tem outro que não. Tem um mês que quer ser a águia voando, o outro a avestruz enfiando a cabeça no buraco. Então Deus vai permitir vários treinamentos. Um deles, no tempo de permanecer, é esse silêncio. Apesar de que o ambiente fala, a pergunta é: Deus para de falar ou muda a forma? Para cada estágio da vida de uma pessoa, de um filho seu, como é que você fala com um bebezinho de colo seu? Lembra do seu filhinho? Gugu, dadá, papá, babá. Você não vai falar com o seu filho de 30 anos assim, oi, dadá, babá, dadá. Ridículo isso. Certo? Então, muda-se o nível. Não é que Deus não fala, Ele muda a forma. E como você, às vezes nós estamos acostumados a ouvir Ele no berçário, pensamos que a vida em toda será dessa forma. E aí, irmãos, Ele vai treinando, Ele vai... meu Deus. Aí você vê gritos de pessoas. Eu tenho um texto que eu acho lindo, que é o Salmo 83, versículo 1, que o salmista começa assim: ó Deus,
assim que o salmo começa, pode conferir. Ó Deus, não estejas em silêncio. O silêncio é desesperador. Ou quando nós estamos conseguindo mapear a forma que mudou, que ambiente que ele está falando com nuvens, ou simplesmente com um apontamento, porque ainda nós mistificamos demais a voz de Deus. Eu estou vendo que esse retiro está sendo bem pezinho no chão. Vamos parar de viver em Nárnia e ver que nós somos gente, ver que a gente erra, que a gente precisa de amizade, que a gente precisa jogar papo fora às vezes, deixar de ser aquele crentão o tempo todo. É chato pra caramba. Meu Deus do céu. Eu vejo que Deus está desconstruindo a gente ser um pouco mais gente. Isso vai ser bom até para o coraçãozinho, vocês estão características emocionais e por aí vai. Eu estou nos levando para esse tempo. Então, permanecer na arca, se prepare. Noé entra. E aí água, chuva, 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 balança, balança, balança. E ele ali 150 dias. Gente, Noé não é nenhum santo, nenhum último querubim da guarda ou serafim com a tenaz na mão. Ele não é. Ele é humano. Gente, assim como a Bíblia não fala nenhuma menção da voz de Deus entrando na arca nos 150 dias, também não faz menção de nenhum desespero de Noé. Ainda que não verbalizado, tu acha que ele não pensou algumas... Meu Deus. É devagar isso aqui, meu Deus do céu. Porque tem horas que Deus manda você entrar, mas não vai te dizer depois como é que vai ser. Ou o ato contínuo é na vivência, é no passo a passo, é no dia a dia. Ele só manda você entrar numa estação, entrar no tempo, pisar, e o resto ele vai mostrando. Então a gente começa a ter a impressão que não está acontecendo nada no nosso ministério. Deus, você me mandou para essa cidade, esse bairro, ó, minha situação. Aprenda a viver os processos de Deus. Porque se você não aprender a estar estabilizado dentro da arca, mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo, não está acontecendo aos seus olhos, né? Os céus trabalham o tempo todo. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas os céus trabalham. Você pode entrar por um lugar perigoso dentro da arca. Dentro da arca, o silêncio, animal fedido, aquela barulheira, aquela barulheira, estou falando, meu Deus, que inferno é esse que eu me meti, Jesus? Ventou, barulheira, não consigo tirar uma noite de sono faz 50 dias, 100 dias, sem dormir direito, pelo amor de Deus. Está pensando que foi fácil da arca? A gente fica, às vezes, romantizando a arca, que os animais estavam tudo assim, né? Eles iam comer bonitinho dentro da... Pelo amor de Deus, irmão. Foi um inferno lá dentro. Difícil. Podemos entrar num campo perigoso. E não vou nem falar agora de questões psicossomáticas. Estou falando até um campo mais espiritual, que é um campo da ansiedade ministerial. Porque se você não tiver estrutura para aguentar os 50 dias, nem entra. É melhor não entrar. Fica onde está, passa a bola para outro e vai ser feliz. Mas não entra, pelo amor de Deus. Se não tem estrutura, não entra. Sabe por quê? Porque se não há uma estrutura e uma ansiedade toma conta do coração de Noé, ele faz uma besteira nesses 150 dias dentro da arca. 150 dias dá quantos meses? 30, 60, 90, 5 meses. Não é 5 semanas. O cara pode fazer uma besteira aqui dentro. Que besteira? Família, reúne. Reuniãozinha de final de tarde. Então,
Deus não fala 90 dias, hein? Vão fazer um bote de madeira e vão ser que nem uns loucos atrás de árvore que tem alguma terra por aí. Tem pastor fazendo isso. Deus mandou. Há um tempo de incubação, de permanecer. Ele não está entendendo que esse tempo é necessário para o seu chamado. Entre entrar e sair tem o permanecer. E como não entende, passa-se um dia e aparentemente nada está acontecendo. Já eu estou derrotado, eu não ouvi direito, eu não sei o que, eu acho que não era Deus, era o diabo, era o capiroto. Olha aí o que aconteceu, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer e aí essa ansiedade, ela é perigosa e pode te levar a fazer uma besteira muito grande. É o cenário de declínio de muitos ministérios que eu tenho visto ao longo desses anos. Muito. Pastores que não aprenderam a permanecer. Vou falar uma frase aqui que eu digo sempre na sede e vou repetir. Não coloque no campo do milagre instantâneo aquilo que Deus colocou no campo processual. Não coloque. Não coloque no campo do instantâneo. É necessário treinamentos. É necessário Deus trabalhar algumas coisas. Deus não vai trabalhar a musculatura espiritual de um pastor no tempo de entrar e nem no tempo de sair. Apesar que há tratativo. Você pensa que é só sair? Você vai ver amanhã. Você que pensa? É só sair. A musculatura espiritual é tratada no tempo do permanecer. As convicções são afinadas aqui, mas é onde, assim, gente, dos pastores, não só que já passaram, ou que estão, né, na verdade, conosco, ou que a gente já sentou em mesa aleatória por esse Brasil e esse mundo afora, 80% se perdem em não permanecer. Gente, é não permanecer. Claro, alguns procrastinam, não querem entrar, não querem acessar, ficam enrolando, e já gasta tudo por ali dentro. Nem vão viver o sai fora, o tempo do rompimento, porque nem entraram. Mas a maioria, por obedecer a Jesus, amar a Jesus, adentra numa nova estação. O problema é quando chega nela e aprende a permanecer. Mudar de um país para o outro, por exemplo, chega lá, né, William? Apesar que os nossos amigos aqui da Argentina já nasceram lá, mas essa mudança, cultura, sabe que é fácil morar fora do país? Eu já estou arrancando a Disneylandia da sua cabeça já. Conversa com eles 10 minutos que eles já vão te desanimar. No bom sentido. Tem que ser macho para ser pastor na América, saindo daqui. Aí quando chega o permanecer, cara do céu, a maioria morre pelo caminho, porque não se sujeita aos processos de Deus. É necessário humildade, quebrar a obstinação. Tem coisas que a gente vai se bater dentro dos 150 dias que a gente quer, e Deus fala, não é hora, pelo amor de Deus, calma, vai ter a hora de ser esse troço. Mas eu quero, eu vou fazer um bote, porque está na minha hora. Eu sei, já chegou a minha, lá com 32 dias de arco. Chegou a minha vez, eu sei que chegou a minha hora, é meu tempo de romper, eu vou fazer, eu só falo, cabeção. Tem mais 120 dias para você. Você não está entendendo? Difícil, hein? Lembra que eu falava sempre de um exemplozinho bobo, por exemplo, com uma das minhas filhas, a Catarina. Eu vou usar o exemplo aqui, porque eu sei que a maioria talvez não ouviu eu falando sobre isso. Imagina que a minha filha Cacá, 6 anos, chega para mim agora sábado, quando eu chegar em casa, pai, oi filha, tudo bom, Cacá? O que você quer? Uma moto grande, tipo aí, que tem ali, tipo a do Xande lá, ou qualquer uma, pode ser uma bizinha, pode ser uma moto, uma CG. Tem que ser Honda. Tem que ser Honda. Aquele gerente da Honda, tá? O gerente desconto.
Faz o cupom. Bota o cupom no grupo. E tem que ser 80% da guerra. Fala a Deus. Aqui que é abril, a gente já joga na piscina rápida. Vai entrar. Aí, mas ela imagina que é uma moto. Pai, eu quero essa moto aí. Mostra até a foto para mim assim, ó. O que eu vou dizer para ela? É claro, filha, que não. Você não anda nem de uma moto de plástico direito. Um triciclo de plástico. Você vai querer uma moto dessa? Você é louco. Você é doido. Aí tá. Eu, pai, não estou dando porque eu não a amo ou porque eu a estou protegendo? É por isso que você não recebeu algumas coisas ainda. Proteção. Descobriu? Descobri! É proteção. É por isso que não chegou algumas coisas na sua mão ainda. É ele te protegendo, não é tempo. Você só está 17 dias na água, é 150. Não acabou o treinamento. Não acabou o tempo de permanecer. Tem uma coisa que eu vou inserir aqui, ó. Não estava no script, mas eu vou inserir. Nosso discipulado de terça de manhã. Eu falei isso para os pastores filhos aqui. Nesse tempo é que as ambições são testadas e as motivações também. Ambição ministerial é boa para todo mundo. A ambição, o que é uma ambição saudável? Tem desejo de crescer. Eu falei que uma ambição saudável que eu tenho aqui. O Theo me perguntou, bem o cara lembrou, eu falei isso acho que uns 5 anos atrás na mesa para ele. Eu falei, cara, eu tenho vontade de um dia escrever 100 livros antes de partir para a ordem. Ele lembrou, não lembrou do número, mas lembrou de fatos com ele. Tenho essa vontade. Consegui, sei lá, só tenho que viver 120 anos para conseguir fazer isso. Mas o máximo que eu consegui. É uma missão saudável. Eu quero deixar um legado literário. Vou começar a transformar meus livros tudo em minhas mensagens em livros. E vou lançar. Deixar um legado para a próxima geração. Ambições, elas são saudáveis. Eu desejo tal coisa. E nós estávamos num bate-papo com os pastores filhos, ligado? Eu sei que aqui tem muitos pastores, às vezes, que são discípulos de pastores, e o meu discipulado é com os pastores diretos nossos, os pastores presentes diretos. Não deixe de furar o nosso discipulado às terças 8 da manhã. A gente está na aula 1 do Liderança em Reino, não sei nem na segunda parte direito ainda. Vamos ficar mais de um mês só na aula 1. Eu falei, eu não tenho mais tempo para terminar esse curso, tem que ter 3 anos para terminar essa apostila. Falamos sobre galardão, entramos no assunto que foi galardão. E eu perguntei para os pastores, o que é galardão para você? O que você aprendeu na escolinha dominical? Aí eu ouvi uns que falaram assim, no Google Meet lá, é a pedrinha na coroa. Eu falei, também aprendi assim. Pedrinha maior, pedrinha menor. E nesse assunto de galardão, nós chegamos ao ponto de falar de ambições ministeriais. Então eu te pergunto uma coisa: quando eu sei que uma ambição é saudável e que ela saiu do saudável e virou maléfica? Quando o nível de insatisfação é grande, desânimo no atual estado que eu estou, significa que a sua ambição está desregulada e ela é mais maléfica do que saudável. Você ainda não entendeu o reino. Constantes insatisfações. Não há nenhum poder celebrativo no lugar de hoje. Não há celebração do 8º dia na arca. Não há celebração do 15º dia dentro da arca. Não, eu quero chegar no 250 para ontem. Eu quero pular etapas. Eu quero chegar de qualquer jeito lá. E a insatisfação vem, desânimos vem. E querido, você não entendeu ainda o que é o reino. Vai para a garagem,
reaperta alguns parafusos, as suas ambições estão desreguladas. Porque a ambição saudável, ela aprende a esperar o tempo de Deus, ela espera os 150 dias e até mais se for necessário. A ansiedade nesse tempo é perigosa, porque Deus manda o cara ir para um lugar e às vezes aguardar a porta abrir, aguardar a luz ligar, aguardar não é fácil. Lembra daqueles DVDzinhos do Diante do Trono infantil? As minhas filhas, Sara principalmente, eu cansava de ouvir aquilo 10, 50 vezes por dia com ela. E teve uns DVD que era da Arca de Noé, quem lembra? E teve filho dessa época. Aí esperar. Era para virou um mantra na minha cabeça. Um mantra. Temos que aprender a esperar. Cara, aquilo. Eu falei, para, desliga, pula essa música, pelo amor de Deus. Porque era justamente, cara, pensa num DVD que ministrou a minha vida. O Arca de Noé para criança. Passada. Pensa num DVD que ministrou a minha vida. E principalmente aquela musiquinha. Jesus, não posso nem mais dela. Temos que aprender a esperar. Porque para esperar você tem que aprender. Você tem que aprender a calendário. Tem que aprender. A velha criatura às vezes vem para fora lembrar. O velho homem salta de novo. Querendo matar a minha luz. A velha mulher, o velho homem está doido para dar uma dentada em alguém, chamar para pancada qualquer um que aparecer pela frente, porque não aguenta mais os elefantes, essa girafa do inferno. No primeiro dia elas estão bonitinhas, no décimo os demônios ali que está possuída essa girafa. Perde a graça em uma semana. Uma semana você já está quase endemoniando. Mas tem mais 143 dias. Tem mais 143 pela frente. Cara do céu, cara. E tá rindo. Ri para não chorar. É rir para não chorar. Porque a maioria de vocês está dentro dela. Eu nem sei que dia da arca que eu estou, parei de contar. É bom, para de fazer risquinho na parede. 18º, só aumenta a pressão e a ansiedade. Deixa rolar. Aí tem um outro estágio. Sabe que dentro da arca vai escalonando uma série de sentimentos e posicionamento. Vai escalonando. A ansiedade, ela pode dar a um lugar depois que pode passar aquela adrenalina, aquela coisa de socar meio mundo, de querer. O paizão, o sacerdote chama assim: já que Deus não está fazendo, eu vou fazer. Filhos, junta madeira, vou fazer um bordo de madeira e amanhã eu saio que nem um louco para chamar a terra. Se eu não voltar, não voltei. Aí muitos pastores se matam no ministério por causa disso. Não era para estar na arca, era para permanecer, não permaneceu, deu passo antes do tempo, fez o que não era, escapou uma bola de fogo. Agora, quando o pico da ansiedade passa no ministério, nós corremos o risco de entrar nesse outro lugar que é perigosíssimo. Você imagina assim, não é naqueles picos de ansiedade, meu Deus, vamos fazer, meu Deus, a coisa não manda. Eu estou orando todo dia aqui, lá perto das vagas, nos curral um pouco, lá dos elefantes, estou orando lá todo dia, e a coisa não está andando, não vai. Essa chuva não para, essa chuva aí, meu Deus do céu. Porque ele não sabia que ia ser 150 dias. É só entrar na arca. Quem sabe ele pensou que era 3 dias e 3 noites. Quando chegou no dia 100, já estava quase envergonhado. Não é, olha que o cara que me inspira não é.
Quem sabe ele passou depois de um dia 90 já, 90. O pessoal já está com o semblante bem decaído assim já. Andando meio que nem Julinha da Arca assim já. Aí Noé chega assim, meninos, Deus falou, eu obedeci, olha aí, 90 dias. Deus esqueceu, né? Quando esse negócio aqui se parar, vamos achar um negocinho, vamos mudar de profissão, vamos voltar a trabalhar, né? O pastor sabe o que eu estou falando. E não dá não, gente, isso aí não dá. Quantas vezes, deixa eu confessar aqui, né? Sabe qual é o problema de você receber 2.350 profecias? Que nem eu recebi, sabe qual é o problema? O pico de ansiedade vai no talo, porque você quer ver pelo menos uma parte dela se cumprindo para ontem. Você quer ver? Cumprimento para ontem. E aí eu tive uns picos de ansiedade, e a Carol, e a esposa sempre aguenta. Chegou uma hora que a Carol se posicionou dentro de casa, falou assim: não te aguento mais reclamar, murmurar, essa ansiedade nojenta, tóxica. Ai, Deus não faz, eu quero mais, eu quero pregar mais, eu quero mais. Eu falei, cara, para, eu não me aguentava mais, tem hora que eu não me aguentava mais. Pelo amor de Deus, hoje eu corro para não pregar. Mas naquela época eu corria para pregar. E não pregava nada também. Ficava mais revoltado ainda. Aí achava que a culpa era do meu pastor, a culpa era dos outros, a culpa de mim, né? Porque não é o tempo. Hoje não entende isso. Até o dia que a ansiedade sumiu. Falou comigo. E eu entrei num lugar mais perigoso do que a ansiedade. Não desejar mais. Ixi, velho, não sei o que foi pior. Era uma fuga da minha alma, um gatilho para atenuar a dor, a decepção e o sofrimento. Eu migrei nos dois extremos. Crer ansiosamente e não crer mais em nada. Sabe de uma coisa, Carol? Todos esses 2.437 profecias e mais uns 300 que eu nem lembro, está aqui no lixo. Deu, não quero mais saber. Vou fazer meu trabalhinho um dia de cada vez, eu não quero mais saber que mané não sei o que não sei o que 42 minutos de profecia. Chega! Aí ela assustou de novo. Não, peraí, agora também esse lugar é perigoso. Viver sem sonho, viver sem expectativa, aí você morreu também. Porque todo homem vive o sonho. Toda mulher viva tem sonhos. Se você não tem, você está mortinho também. Então ressuscitar, depois está feito. Se não há mais sonhos de avanço, morreu. Eu fui para esse lugar, meu Deus, eu não sei o que foi pior. No tempo de permanecer, você pode oscilar entre esses dois extremos, entre essas duas intensidades. E o meu maior medo nesse tempo foi eu não consegui enxergar, gente, um eixo de equilíbrio, eu não consegui enxergar. E o meu maior medo, aí entrou um temor, sabe? Entrou um temor porque eu estava desequilibrado, bem desequilibrado. No pico da ansiedade de querer viver tudo. E olha, quanto mais eu desejei, mais longe eu fiquei. E a gente não entende isso. Insatisfação só mostrava que eu era ambicioso, maleficamente falando. Eu não tenho vergonha de apontar os meus pecados e as minhas falhas. Eu fui ambicioso de uma maneira maléfica, humana, antropocêntrica. Não era uma ambição para estabelecer um reino. Ele tem uma ambição sadia, espera, fica no banco 3 anos sem pregar e vai dar glória a Deus e celebrar o outro que está pregando. Era maléfica a minha ambição.
Eu saio de um ponto, vou para o outro, não querer mais nada. Nada. Aí foi pior. Só que chegou um tempo, bateu um temor. Foi o aliançar de remos no meio da Carol, e tem a parte dela. A parte dela também foi do extremos, de não ter expectativa nenhuma, também de não sonhar junto comigo. E aí, claro, como eu sonhava de maneira muito doida, ela não conseguia sonhar comigo. Eu falei, cara, eu entendi ela, hoje eu entendo. Porque quando o casal alinha os remos, e aí o meu livro vai te ajudar. O casal é a vocação ministerial, é o casal. E eu quero voltar nessa palestra, não precisa voltar nessa palestra, do livro. Precisamos, urgente, principalmente para casais de pastores. Eu e você ministrar juntos essa palestra. Porque a nossa história de alinhar os remos como casal no ministério foi um parto. Mas quando a gente consegue, gera velocidade. Mais ou menos a dinâmica do livro é assim, ó. Eu e ela, o barquinho é o casamento. Eu sou o remo da direita, ela é o remo da esquerda. Só um exemplo. Se eu estiver remando assim e ela estiver remando assim, esse barco é só giro, giro e não sai do lugar. Teve uma época no nosso ministério que a gente mais ou menos aprumou as ideias, só que ainda assim, agora para o mesmo lado, mas eu remando muito rápido. Foi o testemunho do livro que veio. Falamos não que já alcançamos, não estamos crescendo a cada dia, mas quando nós conseguimos alinhar os remos, mesmo alvo, mesmo lugar. Time, 1, 2, 1, 2 e começamos a viver um ano que demoraria 5. Nosso ministério explodiu no Brasil e nas nações. Mas não explodiu até a gente alinhar os remos definitivamente. Um lado, às vezes, ela que fugia, outro lado, eu que era um desvairado, ansioso, querendo viver tudo ao mesmo tempo e não tinha estrutura. Meu Deus, eu agradeço tanto a Jesus hoje. Eu pedia para entrar em congressos e lugares, e se eu tivesse entrado, eu estava morto, eu ia passar vergonha. Até que vergonha de orações que eu fiz. Mas no dia que eu estava num lugar de desistência já, que esse lugar é perigoso, cara, dentro da arca é um mix de sentimentos, cara, que eu vou te dizer. É um mix de sentimentos. Aí o temor veio, eu lembrei de um texto. Na verdade, eu lembrei de uma série de textos que eu já havia pregado anos atrás, mas como falaram aqui, acho que foi o pastor Léo na abertura, e vai se renovando a palavra, a gente já sabe, mas tem que vir o Espírito Santo dar no meio de novo, até porque a repetição é verdade. Vou trazer lá do fundo de novo, como o pastor Léo abriu aqui o culto. Veio, trouxe. Quando eu estudei anos atrás, foi a primeira vez que eu preguei em Brusque na vida. Nem sonhava um dia que ia pastorear essa cidade. Fui pregar lá numa igreja chamada Calvário. Eu preguei sobre os 3 choros de Jesus. Meu Deus. Tinha gente que estava lá nesse dia. Acho que era o Bart, o Cris, a Jana, pastores. A Janinho também, tá? Se eu estou 8 anos e meio em Brusque, é bem antes disso. Aí eu cheguei lá, tem essa pregação no YouTube, gente. Capta direitinho, você vai achar, eu tô cabeludo. Eu estava no meio de um golpe de nazereado. Não se espanta com o que você vai ver na imagem. Todo mundo vai agora procurar depois da... Não se espante que você vai encontrar. Aí lá eu me lembro que eu preguei sobre os 3 choros de Jesus na Bíblia. O temor voltou com essa palavra também. Porque eu já tinha deixado assim, gente, eu sentei no coração de não querer nem mais viver. Eu deleto promessas. Eu tinha um caderno com profecias.
O ato final foi esse. Sabe que eu anoto tudo, eu gosto de anotar as palavras que eu recebo. Eu rasguei e queimei o caderno. A partir de agora é um dia de cada vez. Cada dia o seu mal. Vou te amar e vou te servir. E não vou deixar de viver um dia sequer. Mas não quero mais saber disso. Sair de um pico de ansiedade para um pico de desistência. Aí o Senhor, num dia, no secreto, Ele traz para mim. Lembra daquela pregação sua antiga? Eu pregava isso lá, dentro das carochinhas lá. Os 3 choros de Jesus, sim. Primeiro choro, João 11:35, que se você nunca decorou um texto na Bíblia, Jesus chorou. Essa é fácil. Chorou aqui, a palavra é dakruzen, que ela é derivada de dakruo, e dakruo no grego, ela é justamente o choro silencioso, choro imperceptível. Eu gosto de um teólogo que ele fala verter discreto de lágrimas. É o choro de Jesus com Lázaro. Ele estava ali, está chorando, silenciosamente, mas está chorando. A segunda menção de choro de Jesus, ela está lá em Hebreus 5:7, que é o choro do Getsemane. É aquele choro da agonia, o choro agoniante, choro que implode, aonde as glândulas capilares lá, e como é o nome técnico para isso? Hematritose. Quando as glândulas rompem e começou a suar sangue. E ele fala do Getsemane, o apontamento de lágrimas e agonia de Jesus. E o terceiro choro, Lucas 19:41, quando ele chora sobre Jerusalém, a palavra agora não é mais da cruor, ela está ligada ao eklausen, que deriva da palavra claio, e aí é um lamento altíssimo, choro extravagante. Aqui Jesus chora para se ouvir a quarteirões de distância. É o choro mais desesperado de Jesus. Por que esse choro desesperado? Ele fala, porque Israel perdeu o tempo da visitação. Quando eu recebi esse texto no meu coração, me bateu um temor, me bateu um desespero na alma, porque eu comecei a olhar legado, eu comecei a olhar os filhos. Eu falei, cara, eu entrei em 2 extremos perigosos. Os picos de ansiedade, o pico de não querer mais saber de nada, é perigoso. E eu não quero o choro mais desesperado que você pode arrancar de Jesus, é quando você perder o tempo da visitação de Deus para o seu chamado. E aí, cara, eu fui para o pó e comecei a levantar um altar de arrependimento. Comecei dia após dia me ajoelhar no meu lugar secreto, no tapete, abrir o computador e comecei a reescrever as promessas. Elas estavam todas aqui, ó. Aleluia. Uma alma. Quando as emoções se equilibraram, e elas se equilibram dentro da arca, chega a hora da gente crer agora, mas crer de forma madura. Cara, quando um pastor chega nesse ponto, dentro da arca, agora sim, a coisa começa a acontecer. Sem ansiedade, mas convicto, crendo no poder e na bondade de Deus a cada tempo, sem esse vilão do inferno chamado insatisfação, sem esse vilão do inferno chamado desânimo
por causa do não cumprimento ou aceleração de coisas. Aí sabe o que aconteceu, cara? O meu poder celebrativo voltou, cara, isso foi gostoso. A gente usa muito isso lá em casa, né, Carol? A gente ganha, puxa, um sofarzinho de oferta. Celebra. Deus me manda dar uma semente. Eu trouxe um valor para dar de semente aqui. Deus já me mostrou 2 pessoas que eu quero. Acho que eu ouvi para um lugar desses de mãos vazias, sem selar espiritual, nós não recebemos. Eu sou doido. Já me mostrou 2 pessoas. Eu trouxe um montante de dinheiro. Eu falei, vou fazer memoriais. Aliás, amanhã à noite, aqui no altar, nós vamos levantar uma oferta, um memorial pelo seu chamado, pelo seu pastorado, pelo seu ministério. Ore de hoje até amanhã. Eu já saí de casa preparado, eu já vim com. E aliás, eu quero fazer mais algumas coisas que Deus mandar. Você vai selar esse tempo. Toda terceira noite de evento, nós fazemos o memorial no altar. E também na vida de alguém, se você quiser. Vamos fazer nos 2 lugares. Eu quero bater no altar. E não é porque vocês querem levantar dinheiro para pagar os cursos, querido. A igreja sempre se prepara para cobrir, porque esse valor que a gente cobra de vocês não cobra nem. Era para ter cobrado 1.200, mas não é por causa disso. É porque eu preciso me movimentar profeticamente dentro de um ambiente como esse. Aí a convicção vem, a gente começa a ser grato. E sabe o que acontece, cara, com o pastor? Cara, quando começou a acontecer na minha vida, cara, começou a ser libertador. Sabe por quê? Eu estava vendo com uma lupa preto e branco. Aí você começa a ver colorido. Sabe o bebezinho que nos primeiros meses a visão é turva, a visão é... O bebezinho inicial, há quantos meses que começa a ver nitidamente? 3 meses. Ele vê a mãe, ele vê a sombra da mãe, e de repente um dia o olho abre, ele começou a ver. Então você começa a ser celebrativo, cara, você começa a ser intencional, você começa a viver leve, cara, leve você consegue resolver as coisas. A vaca está brigando com a girafa no 3º andar. Ô, Jafé, só uma paradinha lá, tranquilo. Ô pai, esse elefante cagão, cagou todo o corredor. Limpa. Elefante. Calma que daqui a pouco você para. Quando nós entramos nisso, vai chegar até que, eu vou encerrar, até que, Gênesis 18, versículo 1, até que, e lembrou-se Deus de Noé. Eu, pastor Daniel. E lembrou-se Deus de Noé, de todo animal do ele estava. E o que começa a acontecer quando Deus lembra? Muda tudo. Começa a mudança da estação. Ele começa a soprar. E um vento Deus fez passar sobre a terra. E as águas então começam a aquietar-se. Porque um homem precisa ser aprovado dentro da água. Então quando eu estou ali, me bato, ele vai vendo, filho, você não está entendendo agora, mas uma hora você vai entender. Eu preciso ajustar as suas motivações, querido. Você não está entendendo.
Aí vai, e aí daqui a pouco vai para outro extremo que nem um fogo, já um incrédulo clássico, que nem eu estava, meu Deus do céu. Só funcionando, mas não fluía mais. O problema de alguns pastores ainda continuam funcionando, mas não flui mais. Achar o ponto de equilíbrio para viver a bondade de Deus. Cara, você está lá com o olhar para os céus. Deus, quando olha e fala assim, cara, chegou a hora, eu posso dar o que vou cantar na mão dele, que eu não perco mais o coração dele. O coração dele foi formado em mim. O coração dele agora está batendo aqui perto do meu, eu não perco mais ele. Então, é onde você vai ver, num dia qualquer. Para Noé foi no 150, foi no 140, foi no 100 e pouco. Para você vai ser mais, vai ser menos, mas você só vai dizer, papai, que foi, filho, que foi? Olha lá fora. Aleluia. Alguma coisa está acontecendo. Glória a Deus. Por isso eu queria que você ficasse de pé comigo nesse dia. Eu vou parar aqui. Sabe por quê? Porque ainda não é tempo de sair. Ainda não é tempo. Mas pode apagar as luzes lá, por aqui, por gentileza. Eu preciso orar. Se ontem foi pastoras, Deus pegou o caldo que as pastoras fortes não tinham. Eu precisava tomar uma postura e assumir a rédea do negócio. Quando eu falo rédea, é da sua vocação, do seu chamado. Dar uma resposta. Entrar no tempo de Deus. Hoje eu quero orar com pastores que estão com dificuldade e reconhecem que estão com dificuldades nesse tempo de permanecer. Não tem problema, as lutas são grandes mesmo. Há um chapalhar e você quer se jogar no altar e fazer uma aliança com ele, dizer, Pai, me ajuda nesse processo. Eu quero ser aprovado dentro da arca. Eu não quero dar uma de doida nessa arca. Eu quero passar. Eu quero passar até que chegue um dia que ele vai nos soprar. Eu quero te chamar aqui na frente. Eu preciso orar com você.